Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Síria enfrenta há mais de 2 anos uma série de conflitos e rebeliões internas que afetaram a economia e a infraestrutura do país. O governo do atual presidente Bashar al-Assad é acusado de ditatorial e está sendo ameaçado de sofrer uma intervenção estrangeira. Qual seria mesmo a real situação do país? Para falar sobre os conflitos na Síria, vamos conversar com a psicanalista síria Claude Fath Ajar, pesquisadora de temas árabes e autora do livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão. Claude é também vice-presidente da Federação de Entidades Americano-Árabes. Muito bem, é um prazer tê-la conosco, seja bem-vinda. E esse tema que incomoda, de certa forma, a todos aqueles que não consideram razoável mais uma intervenção militar, mais um ataque, mais um país sendo bombardeado e a gente aqui vendo apenas aquele efeito pirotécnico na televisão, sem conseguir ter a inteireza do impacto, do desastre que uma invasão, que um ataque desse representa para as pessoas que estão naquele território bombardeado. E nós precisaríamos entender um pouquinho mais desses conflitos que existem e que pipocam a todo momento no Oriente Médio, inclusive conflitos de natureza religiosa. Então, para começar, eu gostaria que a senhora explicasse para que quem está nos acompanhando possa compreender, ter um conhecimento mais básico de tudo isso que a gente não consegue compreender por falta de informação, como é que se deu o processo de formação do mundo árabe. Muito obrigado pelo convite, Vanderlei, TV Justiça do Trabalho. Para mim é um prazer estar aqui em Santa Catarina, Florianópolis, é uma cidade linda. E como é que se deu a formação do povo árabe? Foi simples. Depois do acordo, do Congresso de Baal, da Basileia, de 1897, quando os judeus se reuniram na Basileia para um congresso sionista e pensaram que fariam na Palestina, a terra, a pátria deles. E ali foi decidido que eles tirariam os palestinos da terra deles e os judeus iriam já com os primeiros navios para ocupar a Palestina. Nós vamos ter nesse momento uma diáspora judia que não falava o hebraico. Ela falava muito mal o Yiddish, que é um ramo alemão. E nós temos também, junto com aquilo, já de alguma forma o Império Otomano já estava saindo e nós estávamos já sendo articulada a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso envolvendo questões econômicas e questões territoriais. O Império Otomano naquele momento era chamado o doente da Europa. O povo sírio ficou sob o domínio otomano por 800 anos, então estava totalmente fragmentado, mas mesmo assim o governo sírio lutou contra seja o governo otomano, seja os franceses que ocuparam. Em 1917 você tem o Tratado de Sykes-Picot e esse tratado vai dividir a Palestina e a Síria e o Iraque em cantões. O Iraque ficou com uma administração inglesa, a Síria e o Líbano ficou com uma administração francesa. E se prometeu ao rei Faisal da Arábia Saudita, que se vocês lembram do filme Lawrence da Arábia, Sim, que uma grande luta árabe poderia acontecer, e essa luta ele contaria, o Lawrence da Arábia, com o rei Faisal. Ele contou realmente. E prometeram para ele um reino na Síria. E na Síria não aceitou a ordem do Faisal, porque o território sírio ele não tem a conformação que abarque a Arábia Saudita. Então eu estou indo para longe para poder realmente fazer um pouco de explanação sobre isso. O dinheiro veio dos Rothschilds, que estavam pensando na Palestina ocupada, transformada em Israel. Nós temos também uma outra questão que já se sabia naquele momento que havia petróleo. Eles negam, mas eles já sabiam. E era interessante para Estados Unidos e a Inglaterra já naquela época, e logicamente ao sionismo internacional, já aí não vou falar em judeus, vou falar em sionismo internacional, interessava que aqueles poços de petróleo fossem guardados por pessoas que fossem realmente pró-Estados Unidos e pró-mercado liberal. Já havia os contratos da British, já havia uma série de contratos para a extração do petróleo.
já naquele período. Veio a Primeira Guerra e veio a Segunda, que é uma continuidade praticamente da Primeira, né? O povo sírio e o povo libanês lutaram por independência para que a França saísse de lá, e nós não conseguimos a independência a não ser mais ou menos pipocada e administrada a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, num taco só, numa paulada só, você tem a criação do Estado da Síria, da República Árabe Síria, você tem o Líbano, que esse é mais antigo. O Líbano, ele sai da Síria mais ou menos, ele se separa da Síria em 1922. A Síria tem a independência dela em 1945 e você tem a Palestina, que essa ficou como autônoma, um território autônomo administrado pelos ingleses. Só aí num golpe muito bem articulado no final da Segunda Guerra Mundial, né, se matam um dos capitães, um dos dirigentes ingleses, e essas pessoas saem, a Inglaterra sai de cena e mantém o Estado da Palestina à mercê dos israelenses. Muito bom, os israelenses passou na ONU a moção, porque o último dos moicanos, que foi Oswaldo Aranha, de alguma forma foi conversado com ele, e foi aprovado o Estado de Israel, e, paralelamente, teria que ter um Estado da Palestina que até hoje não se fundou. Certo. Se nós tivéssemos aqui um mapa, você veria, por exemplo, que você tinha um espaço de terra que foi diminuindo, que agora é um roquefort, é um queijo roquefort, que é a Palestina. É mais ou menos isso a formação do povo árabe. Muito bem, as pessoas no Ocidente têm aí uma visão muito distorcida do mundo árabe. Na sua avaliação, por que informação de qualidade, informação isenta sobre a cultura, os costumes, a religião e sobre o que realmente acontece em países como a Síria, por exemplo, não chega às pessoas em países como o Brasil? Eu espanto muito com o Brasil. O Brasil tem uma imigração sírio-libanesa forte que ajudou a construir esse país, né? Em contrapartida, eles conseguiram doar de si para o país. Nós temos em São Paulo as instituições árabes, que são hospitais, clubes, creches, todos eles criados pelos filhos de descendentes de árabe, que no caso, leia-se sírio-libanesa. Só que essas pessoas não se voltaram, na verdade, a fazer uma propaganda ou uma relação direta com o seu país de origem. Certo. Inclusive, Vanderlei, você tem uma coisa que é, quando começaram as embaixadas árabes a virem para o Brasil, a união que havia dentro da comunidade ficou esfacelada. Por quê? Porque é muito simples. Estes sheiks do petróleo, do Bahrein, do Catar, da Arábia Saudita, não interessava para eles esta união de uma comunidade que pedia e solicitava centros de pesquisa, centros de desenvolvimento, treinamento. Como eles também não contribuem nos países árabes para que os países árabes possam dar desenvolvimento, estudos e financiamento. O financiamento deles é tão somente para mesquitas, ou então resorts de hotéis, né? As mesquitas, porque eles vão fazendo os clubinhos, seja de um lado xiita, seja de um lado sunita, né? E colocar uma tradição de guerra que existe entre eles, né? Infelizmente, reviver uma coisa muito antiga, que é a luta entre xiismo e sunismo. Isso por um lado. Por um outro lado, você tem várias pequenas dificuldades de interação entre Síria e Síria, Líbano e Líbano, palestinos. Então eles jogaram esses grupos em guerras intestinas, né, para poder, você sabe, que se diz que dividimos para poder governar. E é exatamente como eles funcionam. Eles dividem para poder governar. Muito bem, doutora Cláudia, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós já voltamos.